Queria pedir para os irmãos abrirem a Escritura, enquanto ainda estão em pé. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos 18 até o 44. Marcos, capítulo 12, versículos 18 em diante, até o final do capítulo. E diz assim a palavra do Senhor. Então, os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós errais muito. E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando Jesus dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E dizia-lhes em sua doutrina: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém.
até aqui, meus irmãos. Podem se assentar todos. Então, continuando aqui a exposição do Evangelho de Marcos, né, onde já temos visto desde o capítulo 1, versículo 1, estamos aqui hoje, né, em provavelmente mais uns 2 meses, nós concluímos a exposição de todo o Evangelho de Marcos, se assim o Senhor o permitir. Nós temos aqui, então, essa continuidade, né, do momento, porque o que estava acontecendo? O Senhor Jesus aqui está na última semana antes da sua crucificação. Nessa última semana onde ele chega em Jerusalém, ele entra no templo, né, nós vemos aqui que, num dos dias, ele expulsa os mercadores do templo, que eles estavam vendendo pombas, ovelhas, bois, né, para sacrifícios, os cambistas, expulsa esses homens. Depois, na sequência, né, nós vemos que no outro dia ele é indagado, né, pelas lideranças, né, os principais sacerdotes, escribas, anciãos, chegam até ele e pedem, né, com que autoridade, né, ele estava fazendo essas coisas. Ele responde a eles, né, com uma pergunta. Se eles respondessem a pergunta, ele ia dizer. Como eles não respondem a pergunta, então ele também não diz com que autoridade ele estava fazendo essas coisas. Mas ele continua, né, ensinando eles por meio de parábolas. E por fim, chegam vários grupos e começam, né, a querer enquadrar, né, começam a querer botar Jesus contra a parede. E chegam ali os fariseus e herodianos, 2 grupos que eram opostos entre si, mas que se uniram, né, em sua oposição a Cristo. E tentam ao Senhor por meio daquela pergunta, né, famosa assim, sobre se deveria, né, dar o tributo, se o povo, os judeus deveriam dar o tributo a César ou não. Né, sim ou não, daremos ou não daremos. E aí Jesus, né, traz à tona a hipocrisia daqueles homens, né, e responde que, né, pede uma moeda, e eles dizem, né, tal, dão uma moeda para ele, e aí Jesus diz, qual é o rosto que está aqui impresso aqui na moeda, né, que está aqui gravado na moeda? É o rosto de César. A inscrição é de quem? De César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E na sequência, né, esses ali saem, né, ficam maravilhados com a resposta de Jesus, e saem de cena, e vem outro grupo. Vejam, ó, primeiro, fariseus e herodianos. Agora tem outro grupo, uma outra seita ali no meio do judaísmo daquele tempo, que é a seita dos saduceus. Os saduceus, como diz aqui no versículo 18, então os saduceus que dizem que não há ressurreição. Eram homens que afirmavam que não havia ressurreição, ou seja, por mais que nós vamos ver em vários profetas, em Isaías, nós vamos ver lá no livro de Jó, nós vamos ver, por exemplo, no livro de Daniel, né, de maneira tão clara, né, sobre ressurreição. Mas esses homens não criam a ressurreição. E alguns dizem, né, que eles afirmavam que criam somente nos livros de Moisés, no Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Somente nesses 5 livros. O livro de Moisés, o livro da lei. Então esses seriam os livros, né, que os saduceus, né, utilizavam, né, em teoria. Né, em teoria. Porque nós vemos que de fato eles não conheciam a Escritura. Eles poderiam conhecer no sentido assim, já tinham lido, né, tinham conhecimento da letra, daquilo que estava escrito. Mas não compreendiam, não entendiam aquilo que eles liam. Eram homens incrédulos. Nós podemos comparar os saduceus com os teólogos liberais dos nossos dias. Desde aquela época, então, na verdade, nós já tínhamos, né, os teólogos liberais. Os saduceus eram essa turma da teologia liberal. Homens que negam as doutrinas mais fundamentais da fé. Normalmente, né, a teologia liberal é composta por aqueles que negam
os milagres, negam a ressurreição de Cristo, negam o nascimento virginal do Senhor Jesus, negam a inspiração das Escrituras, negam a inerrância e infalibilidade das Escrituras, negam todas as doutrinas fundamentais, a expiação, né, a morte substitutiva de Cristo, onde ele morre carregando os nossos pecados na cruz. Morre por nós, em nosso lugar. Ele é condenado em nosso lugar. A teologia liberal faz esse desserviço, né, ou faz esse serviço para Satanás, né, de tentar destruir todas as doutrinas fundamentais da fé. E naquele tempo já haviam, né, alguns proponentes, né, dessa linha de pensamento incrédula, né, conduzida pelo inimigo das nossas almas. Onde eles aqui negam uma das doutrinas principais da fé. Se não existe ressurreição, vamos lá Paulo, né, ele argumenta, ele é movido pelo Espírito Santo a escrever lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nós temos quase que um capítulo inteiro. Capítulo 15, praticamente inteiro, ele está falando somente sobre a doutrina da ressurreição. Então, se alguém tem alguma dúvida, né, quer conhecer mais profundamente sobre esse tema da ressurreição, tanto a importância da ressurreição de Cristo, mas também, né, sobre a nossa ressurreição, quando nós, né, caso nós venhamos a morrer, no dia que o Senhor Jesus voltar, né, onde nós ressuscitaremos, leiam, né, meditem no capítulo 15 de 1 Coríntios. E ali o apóstolo Paulo, ele fala que se os mortos não ressuscitam, que era justamente, né, aquilo que os saduceus afirmavam, que os mortos não ressuscitariam, então a lógica é a seguinte, então Jesus também não teria ressuscitado. E se Jesus não teria ressuscitado, então torna vã toda a pregação e também é vã a nossa fé. E se Jesus não tivesse ressuscitado, então nós, né, que pregamos a redenção, né, o perdão dos nossos pecados por meio do sacrifício de Cristo, no final de contas, tudo isso seria apenas uma pregação vazia, uma pregação vã, a nossa fé também seria vã, ou seja, simplesmente o evangelho, ele não seria evangelho, não seria uma boa mensagem. A mensagem da salvação, caso Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, caso não houvesse ressurreição. Então vejam quão importante é a doutrina da ressurreição. Ela é um dos pilares da fé, sem a qual a fé cai por terra. A fé se torna vã, caso essa doutrina não fosse verdadeira. Mas, graças, né, ao nosso Deus, essa doutrina ela é plenamente verdadeira. E os saduceus estavam aqui errados, muito errados, por não crerem na ressurreição. Então, os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo. E eles inventam aqui, né, uma história. Isso aqui certamente não é uma história que aconteceu de fato. Era algo, né, inventado por eles, né, uma problemática, né, que nem alguns ateus às vezes gostam, né, de ficar criando problema, né, onde não existe, né, e ficam ali, se Deus é todo poderoso, ele pode criar uma pedra que ele mesmo não pudesse carregar, tipo de pergunta tola, tosca, né, que muitas vezes, né, os ateus gostam de criar, né, de fazer para tentar encontrar alguma contradição, né, nas afirmações da Escritura sobre Deus. E os saduceus, né, eram nessa mesma linha, né, de ficar criando problema, né, que era problema só na mente deles. Não é um problema real. Sabe aquele tipo de pergunta, que a pergunta já é errada? Né? É mais ou menos por aí. Mas vamos lá. Eles trazem então esse problema. Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Onde é que estava escrito isso na lei de Moisés? Lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 25, versículo 5. Abre para nós aqui. Deuteronômio 25, versículo 5. Quando irmãos morarem juntos,
e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Pode pôr a sequência. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão, e com ele falarão, e se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, ele descalçará o sapato do pé, ele cuspirá no rosto e protestará, e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Essa aí era a lei chamada, né, a lei do levirato, né, onde era uma lei, óbvio, uma lei civil de Israel, válida para Israel, né, não é uma lei do nosso país, da nossa nação, era uma lei específica para o povo de Israel. E aí, então, os saduceus, né, trazem, né, uma aplicação esdrúxula assim, dessa lei, né, com essa hipótese aqui, né, onde, então, como eles dizem aqui, ó, versículo 20 em diante, né, ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher, e morreu sem deixar descendência. E aí, por causa, né, da lei de Moisés ali, que nós acabamos de ler o trecho, aí diz assim, ó, e o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Então eles acharam que estavam criando um grande problema, né, aqui, que Jesus não iria conseguir resolver. Na mente deles, né, na imaginação deles. E aí Jesus já, de pronto, né, já os envergonha, né, já de primeira. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais, vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Ou seja, o erro de vocês já começa pela ignorância de vocês. Vocês são ignorantes de Escrituras, não conhecem a Bíblia, não conhecem as Escrituras. Aí já mora a raiz do erro de vocês. Vocês não conhecem as Escrituras, vocês não sabem as Escrituras e nem o poder de Deus. Duas coisas que vocês não têm conhecimento. Por isso que vocês estão labutando nesse erro. Fazem uma pergunta errada já. Tem pensamentos errados, conceitos errados. Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então que nós, meus irmãos, venhamos a tomar cuidado, né, para conhecermos as Escrituras. Que nós não venhamos, saber, daqui a pouco, né, estar ali com o nosso coração com dúvidas. Né, será que tal doutrina é verdade? Será que, né, daqui a pouco ali cheio de dúvidas no nosso coração, questionamentos e tal. Daqui a pouco, né, assiste alguma coisa, um vídeo na internet, né, ou tem uma conversa, né, com algum colega de trabalho, algum vizinho, um parente e tal, que não crê nas Escrituras. Aí vai lá, lança, né, uma perguntinha, lança alguma dúvida, lança um questionamento, daqui a pouco tu mesmo já está com o teu coração, né, em dúvida. Não, peraí. Como é que nós vamos, né, nos blindar em relação, né, a essas dúvidas, esses questionamentos que podem, né, vir a surgir? Primeiramente é conhecendo as Escrituras. Na medida que cada vez mais nós conhecermos as Escrituras, mais as dúvidas vão se dissipando. Menos nós labutaremos em erro. Mas é conhecer as Escrituras e também o poder de Deus. É sabermos o quanto Deus é poderoso, é confiarmos que, porque olha só, como é que alguém se converte ao Senhor? Paulo lhe diz que quando, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz que o Evangelho chegou até eles, não foi só em palavras. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 1.
e versículo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então vejam que toda vez que alguém se converte, não é simplesmente porque alguém leu ou ouviu as palavras, mas é porque o poder de Deus opera juntamente com as suas palavras. A palavra de Deus, a Escritura, ela é viva. Mas alguns creem, outros não creem. O que nós precisamos? Nós precisamos nos voltar para a Escritura, mas nós precisamos confiar sempre no Senhor. Porque é o poder de Deus atuando em nossos corações que vai fazer com que nós compreendamos as Escrituras. Quando alguém se converte, é porque ouviu a pregação. Ouviu a pregação que é baseada nas Escrituras. Mas porque também o poder de Deus operou no seu coração. Então nós precisamos conhecer tanto as Escrituras como o poder de Deus. E aí Jesus diz assim, no versículo 25, porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Então o primeiro erro deles era porque eles não conheciam as Escrituras. E se eles conhecessem as Escrituras, qual a conclusão que eles deveriam chegar? A conclusão que Jesus chega aqui, relata no versículo 25. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Ou seja, serão semelhantes aos anjos que estão nos céus. Então, quando nós ressuscitaremos, meus irmãos, quando ressuscitaremos, nós não seremos transformados em anjos, mas nós seremos semelhantes aos anjos. Veja que nós não nos tornaremos anjos. Nós continuaremos sendo homens. Mas, mesmo continuando, sendo homens, a nossa semelhança, nós seremos semelhantes aos anjos, como diz aqui. Serão como os anjos. Não é assim, mas serão anjos. Não. Se tivesse escrito serão anjos, aí ok. Aí significa que nós seríamos transformados em anjos. Nossa natureza ia deixar de ser uma natureza humana e passaria a ser uma natureza angelical. Mas não é o caso. Quando nós ressuscitarmos dentre os mortos, nós não nos casaremos, nem nos daremos em casamento, ou seja, eu e minha esposa, nós não seremos mais, a partir da ressurreição, a partir da segunda vinda de Cristo, nós não seremos mais marido e mulher. O vínculo que nós teremos vai ser o de irmãos em Cristo. E seremos semelhantes, seremos como os anjos que estão nos céus. Isso tinha alguma base na Escritura, porque vejam que Jesus disse que eles erravam porque eles não sabiam as Escrituras, não conheciam as Escrituras. Isso que Jesus fala aqui é algo completamente novo ou é algo que já se podia conhecer por meio da Escritura? É algo que já se podia conhecer por meio da Escritura. Onde nós podemos... Por que poderíamos chegar à conclusão que após a ressurreição nós seríamos como os anjos que estão nos céus? Por que poderíamos chegar a essa conclusão a partir das Escrituras? A partir de alguns textos. Vamos ler pelo menos 2 deles. O primeiro é Jó. Livro de Jó. Deixa eu ver o capítulo aqui. Capítulo 38. Versículo 4 ao 7. Diz assim, Deus está falando com Jó e falando sobre a sua criação, quando ele criou o mundo. E aí ele pergunta a Jó, Jó 38, versículo 4, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel?
Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? E olha só que interessante o 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Quem são essas estrelas da alva que cantavam? E quem são esses filhos de Deus que jubilavam? São os anjos, meus irmãos. Os anjos são referidos aqui de forma dupla, né, de duas formas. Quando fala assim, ó, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, está se referindo aos anjos que cantavam alegremente, né, enquanto Deus criava as demais coisas. E quando fala, né, que os filhos de Deus, e todos os filhos de Deus jubilavam, está falando dos anjos. Os anjos são esses filhos de Deus que jubilavam enquanto Deus criava todas as demais coisas. Então os anjos são comparados aqui com estrelas. Estrelas. Esse é o símbolo que é usado para representar os anjos aqui. O texto não... Vejam, é uma forma simbólica. Não estou aqui afirmando que as estrelas são anjos, né? Mas aqui o texto ele apresenta, né, os anjos com esse simbolismo das estrelas. Agora, no livro de Daniel, ele vai falar claramente sobre ressurreição. Profeta Daniel, capítulo 12. Profeta Daniel, capítulo 12, e versículo 2 e 3. Olha o que está escrito aqui. Daniel, capítulo 12, versículo 2 e 3. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então vejam que o texto está falando com todas as letras sobre a ressurreição futura. Uns para a vida eterna, ou seja, aqui a ressurreição dos justos, que vai se dar na vinda do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, os mortos ressuscitarão para a vida eterna. E os outros para a vergonha e desprezo eterno, ou seja, depois do milênio, depois de 1000 anos, né, como a gente lê lá em Apocalipse capítulo 20, os ímpios vão ressuscitar também, para serem julgados, como diz aqui, para vergonha e desprezo eterno. Estarão, né, no lago de fogo em vergonha e desprezo eterno. Aí diz assim, ó, versículo 3, os que forem sábios, pois, ou seja, aqueles que ressuscitarem para a vida eterna, são esses mesmos aqui descritos no versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então vejam que os justos que ressuscitarão, eles são comparados, né, tendo a glória, né, na sua ressurreição, como as estrelas, sempre e eternamente. Por isso que nós podemos fazer a partir do próprio Antigo Testamento, do que está escrito, revelado no Velho Testamento. Nós podemos chegar a essa conclusão que Jesus chegou aqui. Então esse ensinamento que Jesus fala, né? Porquanto quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão nem se darão casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Isso nós podemos, sim, nós temos base, né, naquilo que já estava revelado para chegar a essas conclusões. Agora temos uma outra questão aqui. Quando diz assim, ó, porquanto, quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Isso significa que não vai mais haver diferença entre os sexos, no sentido, né, homem e mulher. Não é isso. Não é isso. Porque é interessante que alguns homens, que normalmente, né, quando chegam nesse texto aqui, eles dizem que, ó, tá aqui é a base, né, para dizer que os anjos não têm sexo. E aí tem gente, né, que é interessante, né, que tem alguns que ficam assim se questionando, né, e zombando de uma pergunta como essa, né, tipo assim, quer discutir sexo dos anjos, né, e tal, tipo, e normalmente, né, qualquer questionamento em relação a esse aspecto, né, é jogado assim, tipo, de escanteio, né, como se fosse uma coisa, tipo, um questionamento desprezível, né, um questionamento, tipo, sem valor, né, e tal. Só que por que é algo desprezível? Por causa a Escritura, em algum momento, diz que isso é algo que não se deva, né, haver nenhuma
nenhum questionamento sobre isso, que isso, né, não tem nenhuma importância. Né? Será que não tem nenhuma importância? Porque, vamos lá, vamos ver aqui. É com base nesse texto que alguns chegam à conclusão, né, de que os anjos não seria, tipo assim, nem macho nem fêmea. Né? A partir desse texto. Só que se isso for uma verdade, né, que a partir desse texto se pode chegar à conclusão de que anjos, né, não seria, tipo, não teria macho e fêmea, né, entre anjos, isso também então seria uma verdade em relação a nós após a ressurreição. Né? Ou seja, nós, né, após a ressurreição, não haveria mais distinção, né, entre macho e fêmea. E se isso é uma verdade, né, de que então a conclusão, né, de que não se casar e não ser dado em casamento implica em não haver mais distinção entre macho e fêmea, e nós, como é que vai ser o nosso corpo depois da ressurreição? Ele não vai ser semelhante ao corpo de Jesus depois da ressurreição? Vai ser semelhante ao de Jesus. Ou seja, Jesus ele ressuscitou com o mesmo tipo de ressurreição com a qual nós ressuscitaremos. Jesus ele ressuscitou, e a ressurreição de Jesus, quando ele morre na cruz e ele ressuscita no terceiro dia. Essa ressurreição é uma ressurreição diferente do que, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Do que as ressurreições que aconteceram no Antigo Testamento, né, onde Deus usou ali o profeta Elias, o profeta Eliseu. Quando Deus usa o apóstolo Pedro para ressuscitar aquela moça, o apóstolo Paulo para ressuscitar Eutico, ou aqueles outros, né, aquela menina de 12 anos que Jesus ressuscita, filha de Jairo, filho da viúva de Naim. Todas essas ressurreições que aconteceram ao longo das Escrituras, elas são diferentes da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, como diz na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, ele ressuscitou para não mais morrer, a morte não mais tem poder sobre ele. Por isso, a ressurreição de Cristo ela é uma ressurreição diferente das demais, daquelas outras que haviam acontecido. Mas ela é uma ressurreição do mesmo tipo da qual nós tomaremos parte se viermos a morrer e ressuscitarmos na segunda vinda de Cristo. Porque é uma ressurreição de um tipo diferente. Uma ressurreição a qual aquele que participa desta ressurreição, a morte não mais tem poder sobre ele. Ou seja, nós, para sempre, nós nunca mais morreremos. Nós seremos revestidos de imortalidade a partir de então. Só que então, qual que é a questão que envolve, né, a questão de macho ou fêmea e tudo mais, né, nessa questão? É que se a nossa ressurreição é do mesmo tipo da ressurreição de Cristo, então Jesus Cristo, quando ressuscitou, então ele não teria mais ressuscitado como um homem. Ele seria um ser sem sexo, quando ressuscitou. Só que qual é o padrão que nós temos na Escritura? Jesus, por acaso, ele deixou de ser homem? Quando houve alguma mudança nesse sentido, quando Jesus ressuscita? Não. Até mesmo no Apocalipse, nós temos, né, nós temos uma menção aqui bem tremenda assim, em relação a isso, né, quando diz assim, ó, Apocalipse 12, e versículo 5. Versículo 4 e 5, ó, Apocalipse 12, versículo 4 e 5. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aqui está falando do dragão, está falando de Satanás. Novamente, né, apontando, né, para os anjos aqui que se rebelaram justamente com o diabo. Né, um terço dos anjos justamente vem desse texto aqui. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando a ela a luz, lhe tragasse o filho. Quem é esse filho que está fazendo referência aqui? É Jesus Cristo. Versículo 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É interessante que, quando diz assim, ó, e deu à luz um filho homem, esse termo homem aqui, ele também poderia ser traduzido como macho. Porque ele não é o termo homem comum no grego, né? Anthropos, que normalmente é traduzido por homem. Aqui é o termo que
quando a gente tem contextos assim, né, quando a gente lê, por exemplo, aqui, ó, Marcos, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 10, né, quando está falando sobre o divórcio e tal, e aí diz assim, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Macho e fêmea. O termo macho aqui é o termo que é traduzido lá no Apocalipse 12, né, um filho homem, né, só que ali foi traduzido para homem. Mas entendo que é a mesma palavra no grego. Né? Então, ou seja, poderia ter sido traduzido lá, e deu à luz um filho macho, né, um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, que é onde Jesus está, hoje está à destra do Pai, junto do seu trono. E da onde nós o aguardamos, né? Porque vai chegar o dia que o Senhor Jesus, como diz, né, ele é o nosso mediador, né, Jesus Cristo, homem, né, lá em 1 Timóteo, né, capítulo 2, onde o Senhor Jesus um dia vai voltar. Voltando aqui para Marcos, né, Marcos capítulo 12 e versículo 25, então, percebemos que essa questão, né, de seres assexuados, assim, então não é algo que pode se retirar desse texto aqui. Versículo 25. Porquanto, quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão, nem se derão em casamento, isso não está relacionado, né, a uma questão de não ter sexo. Está vinculado ao fato de não poder mais morrer. Por que eu digo isso? Que está vinculado à questão, né, de que seremos imortais, e não vinculado a uma questão de deixarmos, né, deixar de haver a diferença, né, de homem e mulher. Porque é o que nos é revelado lá em Mateus, na mesma passagem. Né, um evangelho interessante, que um evangelho complementa o outro. E lá em Mateus, no capítulo 22, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Perdão, não é o texto de Mateus ali também fala do assunto, mas a expressão que eu faço referência aqui, ela está em Lucas. É Lucas capítulo 20. Lucas 20 e versículo 34 em diante. Diz assim, ó, respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. E aí Jesus diz o porquê. Ele não diz que porque eles não vai mais haver diferença entre homem e mulher. Não é essa a resposta que Jesus dá, o motivo. Mas assim, ó, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, o ponto está vinculado à imortalidade. E não à questão de não haver mais diferença entre os sexos. Porque mesmo as mulheres continuando sendo mulheres, os homens continuando sendo homens, não vai mais haver casamento. Aqueles que estavam casados, né, neste mundo, no mundo vindouro, não estarão mais casados. O que já também faz cair por terra aquela doutrina herética, né, dos mormons. Porque eles creem, né, que quando um casal, né, que na doutrina deles, né, quando alguém casa, eles podem fazer um ritual que eles chamam de selamento, onde aquele casamento iria ser para a eternidade. Ou seja, né, iriam continuar eternamente casados, mesmo depois da ressurreição. Uma doutrina herética, porque vai contra esse texto que nós vemos aqui, né, de Marcos capítulo 12, Lucas capítulo 20, onde é dito claramente que nós não nos casaremos, nem seremos dados em casamento. Mostra que, ou seja, não vai mais haver continuidade desses vínculos de casamento após a ressurreição. Mas continuando aqui, voltando para Marcos 12, né, Jesus fala assim, ó, e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós errais muito.
Então, aqui nós podemos aprender outra doutrina que é tremenda, que é a doutrina da imortalidade da alma. Ou seja, aqueles que morrem o corpo, a alma não morre. O que os testemunhos de Jeová, os adventistas ensinam? Que a alma, ela perece. Eles dizem, a doutrina do sono da alma. Não é bem sono da alma, né? Porque a heresia ensinada pelos adventistas e pelos testemunhos de Jeová não é de que a alma está dormindo, mas é sim que a alma ela deixa de existir no momento da morte. E ela só tornaria a existir novamente no momento da ressurreição. Então, mas será que isso é uma verdade? Será que a alma deixa de existir? Jesus ele diz assim, ó, não temeis aqueles que matam o corpo, mas não matam a alma. Mas temeis aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Ou seja, os ímpios, no último dia, eles vão ressuscitar para serem julgados e eles serão lançados no lago de fogo. Tu vê, eles vão ressuscitar e são lançados no lago de fogo e ressuscitados. Corpo e alma vai para o inferno, para o lago de fogo. Mas agora, quando alguém morre, a alma deixa de existir? Não, a alma não morre. O corpo morre, mas a alma permanece. Então, os ímpios no inferno, mas os justos no paraíso. Então, Abraão, Isaac e Jacó deixaram de existir? Veja o que Deus diz. Eu sou. Quando Deus fala com Moisés, era 400 anos depois da existência de Abraão, do tempo, né, em que estavam vivos, Abraão, Isaac e Jacó aqui na terra. Eles já haviam morrido. Mas Deus não fala assim, ó, eu fui o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque para Deus, como diz aqui, ó, ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. A alma de Abraão, a alma de Isaac e a alma de Jacó estavam vivas diante dele. Ele era o Deus de vivos, não de mortos. Então, quando alguém morre o seu corpo. A sua alma continua viva. Então, Deus continua sendo o Deus, mesmo daqueles justos que morreram. Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso, e aí Jesus conclui, por isso vós errais muito. É um erro muito grave errar no que tange a doutrina da ressurreição. E aí continua. Nós vemos aqui no versículo 28, e aproximando-se um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Nós vemos no Evangelho de Mateus, quando nós lemos, né, a passagem paralela, né, em Mateus, que ele estava ali junto com outros fariseus. Ele era um doutor da lei, esse homem. E a intenção, num primeiro momento, era também examinar, né, testar a Jesus, por meio dessa pergunta. Só que eu creio que há uma mudança, né, no coração desse homem. Por mais que havia ali uma tentativa, né, juntamente com os demais fariseus ali junto, de testar, de tentar a Jesus, né, por meio de mais um questionamento, mas o coração dele começou a ser tocado. Porque nós não vemos, né, ao longo desse texto, inclusive, né, pela forma como Jesus fala com ele, e a resposta que ele dá para Cristo, né, a conversa que eles têm aqui, nós não vemos que, pelo menos no final, né, no desfecho aqui, há uma oposição ainda contra Cristo. Ele pergunta para Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
tudo poderia ser, né? Toda a lei, todos os mandamentos poderiam ser resumidos nesses dois. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, nosso entendimento e nossas forças, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. É engraçado que, às vezes, quando nós vamos falar com alguém, né, do Evangelho, vamos ali evangelizar, falar de Cristo, e aí mostramos a necessidade que há de se arrepender dos seus pecados. E aí muitas vezes a pessoa questiona assim, tá, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, nunca cometi um crime, tipo assim, nunca fui preso, né, e tal. E ela acha, né, porque é um bom cidadão, né, que paga os seus impostos em dia, né, que tá tudo bem, que não tem nada do que se arrepender. Só que, se nós olharmos, sabe, para um mandamento, né, para este, que é o primeiro de todos os mandamentos, amar, né, só amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Será que nós sempre estamos cumprindo este mandamento? Sabe, será que em cada atitude, em cada pensamento nosso, em cada palavra que nós proferimos, esse é o princípio que está regendo todas as nossas ações? Quando nós deixamos de fazer algo, eu não estou deixando de fazer isso porque eu amo a Deus. Será que sempre, sabe que isso aqui, esse princípio, esse mandamento, ele pauta todas as nossas ações? Ele é o princípio que rege tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, muitas vezes, as pessoas elas não conhecem nem a si mesmas, elas não sabem se examinar. As pessoas não conhecem a profundidade da lei do Senhor. Quão ampla é a lei de Deus. E por isso acham que está tudo certo. Não tem do que se arrepender. E qualquer pessoa sincera, que verdadeiramente conhece a si, os seus pensamentos, suas motivações, vai saber que não é assim, que não é assim, olha, infelizmente, muitas e muitas vezes, os princípios que regem as nossas ações, palavras, pensamentos, não é o amor a Deus, né, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. Que bom se fosse, o mundo seria um paraíso se todo mundo colocasse em prática esse mandamento. E desse mandamento vem o seguinte, que é amar o próximo como a si mesmo. E não tem capacidade de amar o próximo, ou pelo menos assim, vamos lá, se nós não amarmos a Deus acima de tudo, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, nosso entendimento e forças, nós não estamos capacitados a amar corretamente o nosso próximo. Porque, vamos lá, amar o próximo como a si mesmo. Isso aqui pode ser um padrão bem complicado, se o amor por Deus não for o norte e aquilo que vem primeiro. Se eu me coloco acima de tudo, e o meu amor que eu tenho por mim é um amor desmedido, é sabe, eu tenho aquela autoestima assim, elevada, né, eu me acho, né, o cara, eu sou, né, e eu sou egoísta, eu sou centrado em mim mesmo, e eu tenho todo, né, sabe, tudo voltado para mim. Eu me amo, eu sou ali orgulhoso, eu sou soberbo. Estaria correto, né? É um padrão daí correto amar o próximo como a mim mesmo? Isso estaria desregulado. Aí daqui a pouco a outra pessoa é aquela pessoa lá que ela tem uma baixa autoestima. E aí, né, ela fica ali em autocomiseração, se depreciando, e a coitadinha, e ninguém dá valor para ela e tal, né? Que também, né, a raiz da baixa autoestima também é o orgulho. E daqui a pouco, né, chega ao ponto de ali depressiva e tal, né, e muitos chegam ao ponto de tirar a própria vida. Aí essa pessoa, né, esse
amar como a si mesma. Ela conseguiria, teria correto, assim, o padrão dela de amor ao próximo, amar como a si mesmo. Então vejo que o amar como a si mesmo, ele só vai estar equilibrado, ele só vai ser de fato um padrão, se ele primeiramente estiver debaixo de um padrão maior, que é o amor por Deus. Se nós de fato colocarmos Deus em primeiro lugar, amarmos a Ele de fato, verdadeiramente, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, nosso entendimento, nossa alma, se nós amarmos a Deus dessa forma, aí sim o amor que nós temos naturalmente já por nós e o amor que nós teremos pelo nosso próximo, ele vai estar equilibrado de acordo com o padrão das Escrituras. De outra forma, se nós não amarmos a Deus primeiramente, com esse amor que nos é dado, esse mandamento, não adianta tentar começar pelo amor ao próximo. Mas está tudo desequilibrado, tudo errado. Então, primeiro nós amamos, começa, né, o amor a Deus. E como é que nós amamos a Deus? É quando nós entendemos o amor que Ele tem por nós. Nós o amamos a Ele, como diz lá em 1 João. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E quando o amor de Deus nos é revelado, o amor que nós temos por Deus, ele é como que uma retribuição, é uma devolução, ele é um reflexo do amor que Ele tem por nós, do amor que nos é revelado que Ele tem por nós. Então que nós venhamos a conhecer cada vez mais do amor de Deus, do amor que o Senhor nos tem. E que venhamos a crescer cada vez mais nesse amor por Deus. E dessa forma sejamos capacitados para amar de maneira cada vez melhor o nosso próximo, como a nós mesmos. Versículo 32, o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Aqui está um ponto, meus irmãos. Nós sabemos se esse escriba, né, esse doutor da lei, aqui, se ele foi salvo ou não. Nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque Jesus diz: não estás longe do reino de Deus. Dizer que não estás longe é o seguinte: tu está perto, mas estar perto não é estar dentro. Jesus ele disse que lá, conversando com Nicodemos, e Nicodemos também era o mestre da lei, também era o mestre em Israel, também fazia parte ali dos fariseus. Nicodemos foi ter de noite com Jesus, conversando com ele. Sabemos que tu és mestre, vindo de Deus e tal, né? Ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus diz assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pois Jesus repete, reforça, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, nós precisamos nascer de novo, verdadeiramente nos converter ao Senhor. Se nós queremos ver, se nós queremos entrar no reino de Deus. E não adianta só chegar perto. Chegar perto não é estar dentro. Então reconhecer, né, que a Bíblia tem bastante coisa preciosa, verdadeira, que ensinamentos bonitos. Né, então, reconhecer, sabe, que não adianta apenas reconhecer algumas coisas boas na Escritura e tal. Isso, daqui a pouco, pode fazer alguns chegarem perto. Elogiar a Jesus, né? Muita gente elogia Jesus. Os espíritas, por exemplo, elogiam a Jesus. Tem muita gente que reconhece Jesus, né? Os muçulmanos. Eles dizem, Jesus foi um profeta. Eles creem, inclusive, que Jesus subiu ao céu, tipo assim, vivo. Os muçulmanos falam isso sobre Jesus. Eles têm, assim, uma consideração, né? Jesus, tipo,
Só que, e aí? Os muçulmanos, os espíritas estão dentro? Só porque tem, né, uma visão, né, entre aspas, né, elevada de Jesus? Não. Estão fora. Por que estão fora? Porque não reconhecem o essencial sobre Cristo. Os muçulmanos, por exemplo, negam que Jesus morreu e ressuscitou. Que adianta dizer que Jesus subiu vivo para o céu se tu nega a essência do Evangelho, que é Jesus ter morrido e ressuscitado pelos nossos pecados? E da mesma forma fazem os espíritas, que dizem que Jesus morreu, mas negam que Jesus ressuscitou. Então, se negam que Jesus ressuscitou, também não são salvos, também não estão dentro. E além do que, ambos, tanto os espíritas como os muçulmanos, negam a divindade de Cristo. Então não adianta apenas estar perto. Muitos chegam perto, muitos começam, né, visitam as igrejas e tal, né, e aí, né, chegam a se batizar, congregar, e daqui a pouco podem estar 20, 30 anos dentro de uma igreja. Mas se não houve novo nascimento, se não houve conversão, a pessoa apenas chegou perto. Então nós precisamos nos certificar que nós verdadeiramente nascemos de novo. Senão não vai adiantar a gente ficar 20, 30 anos dentro de uma igreja, morrermos dentro da igreja e não tivermos nascido de novo. O máximo que Jesus vai poder dizer, tu não estava longe do reino de Deus. Mas não está longe não é estar dentro. Que nós venhamos a ter certeza que já entramos, que já estamos dentro, meus irmãos. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo o seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade. Vejam, meus irmãos, que aqui Jesus, ele traz à tona algo muito tremendo, que é justamente as suas duas naturezas. Jesus, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Erram aqueles que acham que Jesus foi apenas um homem. Ele foi apenas um homem lá, muito santo e tal, né, muito sábio. Como eu acabei de referir aqui, os muçulmanos e espíritas têm esse conceito a respeito de Jesus, mas negam a sua divindade. Mas também, alguém achar que Jesus era divino, mas não entender que Jesus tinha uma natureza humana, que ele se fez homem, verdadeiramente homem. Isso também é um erro fatal. Nós precisamos reconhecer ambas as verdades. Que Jesus, ele é Deus, mas Deus se manifestou em carne. Deus, ele se fez homem. Ele somou a si a natureza humana. Então Jesus, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo 100% Deus. Mas ele também tomou a natureza humana para si. Uma natureza humana perfeita. A única diferença da humanidade de Cristo para a nossa é que a nossa está contaminada pelo pecado. Mas Jesus nasceu sem essa natureza pecaminosa, sem essa corrupção com a qual nós nascemos. Essa era a única diferença. Mas a sua humanidade era perfeita. Assim como quando o homem foi criado no princípio. Adão e Eva não foram criados com uma natureza pecaminosa. E a mesma natureza perfeita que Adão e Eva tinham, era a natureza perfeita com a qual Jesus foi concebido no ventre de Maria. E aí então é dito, como diz os escribas que o Cristo é filho de Davi, mas aí ele era ou não era filho de Davi? Sim, no aspecto humano, Jesus era filho de Davi. Era descendente de Davi. Mas agora, no aspecto divino, em sua natureza divina, de modo algum ele poderia ser filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor. Então Davi, pelo Espírito Santo, ele estaria profetizando, né, no Salmo 110, e ele está dizendo a respeito de Cristo, e Cristo é o Senhor dele. O Messias é o Senhor, era o Senhor de Davi também. Ele está reconhecendo aquele que iria nascer de Maria 1000 anos depois. Era o Senhor dele também.
Mas, peraí, se o Messias era filho dele, como é que ele poderia chamá-lo de Senhor? Porque ele chamou Salomão, o seu filho, Davi chamou Salomão de Senhor? Não. Salomão era o filho de Davi, mas Salomão não foi chamado de Senhor por Davi. Salomão não era o Senhor de Davi. Mas Jesus Cristo é chamado de Senhor por Davi. Porque Jesus não é apenas homem, não é apenas descendente de Davi. Jesus é o próprio Deus manifesto em carne. O Filho de Deus. Então ele não é apenas filho de Davi, ele também é o Filho de Deus. E aqui nós temos outra verdade que nós precisamos tirar desse texto aqui. Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo. Então, o que acontece, meus irmãos? A Escritura, assim como Jesus tem uma dupla natureza, divina e humana, a Escritura também tem essa dupla natureza, divina e humana. Foram homens santos que escreveram a Escritura em palavras que são palavras que nós usamos, palavras humanas. Foi escrito em hebraico, foi escrito em aramaico e em grego, originalmente. Só que por mais que foram escritas numa linguagem humana, por homens, mas toda ela é palavra de Deus. Vejam que Davi disse pelo Espírito Santo. Então toda a Escritura, ela surge por meio da inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso toda a Escritura é palavra de Deus. Então a Escritura ela tem esse aspecto humano, por causa de Davi, quando escreveu os Salmos, né? O próprio Marcos, que está aqui registrando, né? O Evangelho de Marcos, e assim por diante. Moisés, Jesus fez referência, né? Aqui é o livro de Moisés. Então existe ali o autor humano, só que não há erro, não há falha, né? E todo o livro que foi escrito ali, ó, por Moisés, por Marcos, por Lucas, Paulo, Pedro, João, os profetas, está isento de erro porque eles foram movidos pelo Espírito Santo. E assim como Jesus era impecável, Jesus jamais errou, da mesma forma, a Escritura é completamente isenta de qualquer erro ou falha. Então, da mesma forma como nós podemos entender a natureza de Cristo e a perfeição que há em Cristo, nós podemos, de maneira semelhante, entender a Escritura, a natureza da Escritura. Continuando, versículo 38. E dizia-lhes em sua doutrina, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Aqui, meus irmãos, é um resumo de uma pregação mais extensa. Se os irmãos forem abram em casa, tá? E leiam, né, se quiserem, assim, Mateus 23, Mateus capítulo 23. Ali nós temos uma série de repreensões de Cristo, de ais, né, em relação aos escribas e fariseus. Onde aqui nós temos, né, em 3 versículos, lá em Mateus 23 nós temos um capítulo inteiro, só nessa pregação de Cristo, que são as suas últimas palavras públicas, né, para todo mundo, assim, dentro do templo. Porque posteriormente, que nós vamos ler aqui no versículo 41 em diante, que ainda é dentro do templo, mas são palavras de Jesus para os seus discípulos, mais em particular. Mas agora, aquela pregação pública de Cristo, o que está contido no versículo 38 ao 40, e que nós vemos de maneira bem ampla lá no capítulo 23 de Mateus, foi algo proferido para todos. E são palavras muito duras. Jesus está falando isso aqui na frente de todos os fariseus, escribas e tal, que estavam ali. Estava ensinando ao povo, dizendo, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros assentos nas ceias, ou seja, eram homens centrados em si mesmos. Homens soberbos, orgulhosos, que nós venhamos a nos guardar, meus irmãos. Sabe, tem algumas igrejas assim que elas têm aquelas cadeiras, né, que ficam assim atrás do púlpito, né?
Não que isso seja algo errado, tá? Não estou dizendo que é algo errado ter as cadeiras assim atrás do púlpito, né, onde muitas vezes daí, né, os presbíteros, diáconos e tal, né, sentam assim. Isso era um costume na época de Cristo, por exemplo, nas sinagogas, né, havia, né, isso. E né, muitas igrejas têm esse costume, né, de ter então essas cadeiras atrás do púlpito, assim, onde alguns, né, a liderança, então, alguns homens ficam sentados. Às vezes vem, né, um pastor visitante e tal, né, então é uma forma, vamos dizer assim, de honrar, né, aqueles que, né, ou seja, né, os pastores, já que seja, né, às vezes algum pastor que vem, né, ali, né, visitar e tal. Só que, onde está o problema? O problema não está na honra em si, ou no sentar em si, né, nessas cadeiras, nesses primeiros lugares, podemos dizer assim. O problema está em ter uma fixação e um desejo, né, eu preciso, eu quero sentar ali, né, e tal, e ter, sabe, isso no coração. Como diz aqui, ó, de amar isso, sabe, de as primeiras, né, cadeiras nas sinagogas, os primeiros assentos nas ceias, né, esse desejo de proeminência, esse desejo, sabe, de estar, né, em locais de destaque, né, de ser visto, de ser aplaudido, de ser reconhecido. Esse desejo por reconhecimento é que é o problema. Porque pode a pessoa estar sentada num primeiro lugar sem, sabe, sem o coração estar de fato, né, aquele... Mas agora, quando há esse desejo, essa intenção, essa busca, né, por primazia, isso é um problema muito sério. É algo qual Jesus confronta, né? Guardai-vos dos escribas que gostam. Então, que nós venhamos a nos guardar desse tipo de sentimento, de desejar os primeiros lugares, desejar a primazia, a proeminência. E ele diz que devoram as casas das viúvas. E isso com pretexto de largas orações. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Imagina chegar na casa, né, de uma viúva, de alguém ali que está necessitado. E aí eu vou, né, fazer uma oração poderosa. E aí, né, com isso, né, queria angariar uma oferta, né, volumosa. Que o Senhor nos guarde de, sabe, usarmos a fé, usarmos, sabe, como muitos, infelizmente, no nosso país têm feito, têm trazido, né, dano tão grande à causa do Evangelho, sabe, tem trazido uma oposição, né, à fé, justamente por agirem dessa forma, como comerciantes da fé, né, vendendo bênçãos e tudo mais, sabe, extorquindo, né, o povo com promessas vãs. Aqui, vê, é algo que acontece hoje e já acontecia naquele tempo. Por pretexto de largas orações, devorava as casas das viúvas. O que Jesus disse sobre estes? Ou seja, tanto sobre aquilo que acontecia naquele tempo, como também aquilo que vale para hoje, né, os teólogos da prosperidade de hoje. Estes receberão mais grave condenação. E é interessante, né, que logo na sequência, após Jesus mencionar, né, as viúvas que estavam sendo extorquidas aqui por esses homens, por esses hipócritas, aparece uma viúva. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Ou seja, aqui eram as ofertas que eram levadas no templo. Os ricos deitavam muito para essas ofertas. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. E é interessante que lá em Lucas nós temos uma expressão, né, que vai falar assim, ó, porque todos ali deitaram, o 44 diz assim, ó, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta era a sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Lá em Lucas nós vemos, né, que Jesus ele fala assim, ó,
deitaram do que lhes sobejava para as ofertas de Deus. Então vejam que essa expressão, né, é uma expressão que ela complementa. Né? Nós temos, né, lá em Lucas, né, esse complemento. Para as ofertas de Deus. Quem quiser ali abrir, ó, Lucas, capítulo 20, capítulo 21, versículo 4. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta era a sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Para as ofertas de Deus. Então, se no templo, naquele templo onde estavam lá fazendo, né, casa de venda, estavam lá tudo, né, aqueles sacerdotes em oposição a Cristo, e mesmo assim, como é que Jesus chamou as ofertas que eram trazidas para o templo? As ofertas de Deus. Quanto mais, né, nas igrejas, e especialmente em igrejas saudáveis, as ofertas trazidas são as ofertas de Deus. Então vale aqui o mesmo princípio. E mais, é interessante a oferta que essa viúva dá. Normalmente, né, um trabalhador naquele tempo ele ganhava não um salário mensal, mas era um salário diário. O comum era receber o salário por dia. Então, um denário, por exemplo, era o pagamento, né, de um dia normal, né, de trabalho, né, de um trabalhador. Mas, no caso dessa viúva, ela não recebeu um denário. Nós vemos ali o que ela deu todo o seu sustento, ou seja, provavelmente foi todo o dinheiro que ela conseguiu naquele dia com o seu trabalho. E não foi nem perto de um denário. Ela conseguiu pouco. Só que o que ela conseguiu, ela deu tudo para o Senhor. Como diz aqui, deu todo o seu sustento. Deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. E algo interessante, porque nós vemos aqui na figura dessa viúva a atitude correta diante de todas as questões que tinham sido levantadas. Há uma ligação direta, meus irmãos, com todos os questionamentos que foram levantados até então. Aquele, por exemplo, do tributo. Né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vejam, ela estava dando a Deus o que era de Deus. Outro questionamento, né, sobre a ressurreição. Aqueles homens negavam a ressurreição, estavam querendo botar um empecilho. Por que ela estava dando? Ela deu todo o sustento. É porque a preocupação dela não estava nas coisas desta vida. Não estava aqui, no agora. Senão não faria lógico ela dar todo o seu sustento. Ela deu uma oferta que estava relacionada, que era tudo aquilo que ela tinha, todo o seu sustento, porque o foco dela estava na eternidade. O foco dela estava na ressurreição. Não estava no aqui e no agora. Senão ela poderia muito bem, né, dar parte do que ela tinha, não tudo. Ela deu tudo porque o foco dela estava nas coisas eternas. E não nas coisas presentes. Não nas coisas da terra, mas nas coisas celestiais. Então, vejam que a oferta dela tem sim conexão com esse questionamento sobre a ressurreição. E, inclusive, agora, né, por fim, quando aquele último escriba pergunta, né, para Jesus sobre o primeiro de todos os mandamentos, também tem relação com isso, porque aquela oferta dela era uma demonstração da devoção dela a Deus, demonstrando que ela estava amando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. A oferta dela era uma prova do amor que ela tinha. O princípio que estava regendo a oferta que ela estava dando era esse amor a Deus. Então vejam como, sabe, foi tão tremendo, né, que após todos aqueles questionamentos, né, Jesus pega por meio dessa viúva. Né, ali nós temos, né, a aplicação de todos aqueles princípios que Jesus estava, né, usando os questionamentos daqueles homens para nos ensinar. A dar a Deus aquilo que é de Deus, a termos o nosso foco na ressurreição, na vida por vir e a amarmos ao Senhor com todo o nosso coração, alma, entendimento e forças.